Temos hoje, mais uma vez, o nosso querido Vilmar Alves Pereira, e nós vamos, então, juntos, corações pequeninos, mas desejosos de alcançar o teu mestre, de onde sempre fazes verter por sobre nós as bênçãos do teu amor, da tua misericórdia, da tua inteligência, da tua serenidade. Mestre querido, é neste momento em que te pedimos bênçãos por sobre todos os humanos sofrimentos no planeta, que se estendem agora diante de teus augustos olhos. Nós te rogamos, Jesus, as bênçãos por sobre o nosso encontro de hoje, bênçãos por sobre os nossos queridos mentores, representados por Deolindo Amorim e Jorge Andréa, e todos os demais que nos têm acompanhado e que têm trazido o ICEB ao longo de meio século até aqui, rogando a renovação desses recursos para o futuro da instituição e, muito especialmente, Jesus. Nós te rogamos as bênçãos, a alegria divina por sobre o nosso querido irmão Vilmar Alves Pereira, que aqui está em mais um encontro de fraternidade para falar, mestre, das belezas do teu evangelho e da codificação por teu amado companheiro de luz, Allan Kardec. Fica conosco, abençoa-nos a todos que estamos aqui em teu nome, em ambos os planos de existência, e guarda-nos agora para absorvermos todas as informações que nosso querido irmão nos traz. Que assim seja, hoje e sempre. Bem, nós estamos hoje recebendo mais uma vez o nosso Vilmar Alves Pereira. O Vilmar é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Teorias da Educação e Hermenêutica e Educação Ambiental no Instituto de Educação e nos programas de pós-graduação em Pesquisa de Fundamentos da Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, pró-reitor de Assuntos Estudantis da Faculdade da Universidade do Rio Grande. Ele tem os contatos e trabalha com a Universidade Internacional Ibero-Americana, com doutorado em Educação, com especialidade em Pesquisa, em Porto Rico, com doutorado em Projetos e com especialidade em Investigación, no México, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Univeste, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, em nível de mestrado e doutorado, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, atua na Universidade Internacional Ibero-Americana, orientando em 2 programas de doutorado estudantes do México, Porto Rico, Brasil, Colômbia e Chile, em plataformas digitais. Tem participação em processos de formação junto ao Ministério da Educação da Nicarágua, pelo Horizonte da Educação Ambiental Popular, pesquisando outra concepção de ciência mais inclusiva no campo ambiental, a que estão denominados ontoepistemologia ambiental, a nossa condição biopsicossócio-ambiespiritual. Vamos ouvir, seja bem-vindo outra vez aqui junto de nós, Vilmar. ICEB à sua disposição. Gratidão a Deus pela oportunidade, gratidão a esse espaço, por este encontro. Há muitos anos, lá no Velho Testamento, o salmista, em profunda conexão com a espiritualidade maior,
como um dos intérpretes da voz da espiritualidade, buscou traduzir a compreensão e o alcance que Deus tem em nossas vidas. E assim o salmista se manifestou: Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces os meus pensamentos. A palavra ainda não chegou em minha boca, e tu, ó Senhor, conheces por inteiro. Para onde fugir longe do vosso olhar? Para onde fugir longe da vossa destra? Se eu for até os confins do mundo, tu ali estás. Vede se ando pelas sendas do mal e conduze-me pela senda da justiça. Hoje nós vamos conversar sobre hermenêutica. Hoje nós vamos conversar sobre interpretação, compreensão, conhecimento, verdade. É um longo campo de estudos e nós vamos fazer essa relação sobre hermenêutica com a codificação, baseado num trabalho inicial, e uma síntese desse trabalho está na nossa revista Cultura Espírita, e a quem estou tendo a oportunidade de conhecer no dia de hoje, a Marisa Lima, que trabalha na edição da Cultura Espírita, lá no ano de, acho que foi 2018, fevereiro de 2018, onde nós escrevemos, com a ajuda da espiritualidade sempre, porque tudo nos é dado por empréstimo, o texto denominado A Hermenêutica da Codificação. Para fazermos justiça, nós temos também a nossa Tereza Costa, que também é da equipe de revisão da revista. Então, um abraço estendido a Tereza Costa e todos os demais colaboradores, porque a gente sabe que são inúmeros. Não, são poucos. São poucos, são poucos. com grande vontade. Com grande amor à revista e à doutrina, sim, claro. Que bom, que bom. E aí, nesse sentido, quando falamos dessa questão da hermenêutica, nós vamos fazer um movimento primeiro sobre o que é a hermenêutica, e um segundo movimento dizer um pouco da sua fecundidade, porque é muito amplo. Mas a primeira questão que nos vem é essa necessidade que os humanos têm de conhecer. É um desejo inato. E a gente sabendo pelo lado espiritual que nós já trazemos, nós não chegamos aqui tábula rasa. O desejo de conhecer está intrínseco no ser humano. Mais do que conhecer, é de atribuir sentido às coisas. Sem conhecimento, nós encontramos grandes dificuldades para explicar o que nos atravessa. Ora, essa forma e essa vontade, esse desejo de conhecer, este alcance do conhecimento, como o salmista chegou ali, não é fácil e nem ocorre num salto quântico, mas é resultado de muitos processos, tem muitas relações que envolvem muitos campos de saberes. Eu queria trazer aqui num primeiro momento que a figura, né, que define a palavra hermenêutica é oriundo da mitologia grega. E lá, né, antes de Cristo, na mitologia grega, há uma figura mitológica muito contundente, que é a figura de Hermes. A narrativa de Ulisses, entre outros, narra uma figura de Hermes como um daqueles que se aproximava dos deuses para pegar a informação dos deuses e depois traduzir os humanos. Na mitologia grega, essa relação divino e humano, ela é muito forte, porque haviam, como os gregos eram panteístas, viam Deus em tudo, havia deuses para tudo, Deus nas múltiplas expressões da natureza. E no caso específico do Hermes, o Hermes é conhecido para alguns como alguém que roubava, né, a informação e fazia um movimento de tradução. E as pessoas chegavam a compreender qual é que era a vontade divina.
Então, hermenêutica, quando falamos dessa palavra, para não se consistir num palavrão, vem de Hermes, vem de tradução, vem de revelação, vem de interpretação e, por que não dizer, de compreensão. Aqui nós poderíamos demonstrar que a história do pensamento ou a vida, ela é um contínuo movimento hermenêutico, de compreender. Quando nós não compreendemos aquilo que está acontecendo com a gente às vezes demora horas, às vezes tempo. Eu me recordo numa aula de hermenêutica, quando fiz meu doutorado pela Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, um dia depois de uns 10 anos, um colega meu, numa aula de hermenêutica com a doutora Nádia Hermann, disse, nossa, mas como é que eu passei 10 anos que eu estou pensando sobre isso e eu não tinha compreendido? Então, esse movimento de compreensão, quer seja na vida íntima, quer seja num exercício epistemológico, ontológico, existencial, de busca de saber, ele acontece em alguns momentos de síntese que não necessariamente... e aí a minha professora respondeu para ele, porque não tinha chegado a hora. Mas como é que eu não compreendi? Porque não tinha chegado a hora. Jesus nos diz no Evangelho que esse exercício, esse esforço de compreensão da verdade está intrínseco. Porque o conhecimento ele é altamente libertador. Está lá na assertiva do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que esse processo é um processo profundo e tem raízes, tem demandas, tem movimentos, tem questões que você fica analisando para chegar até ele. Então, eu poderia dizer, no primeiro momento, de que existem alguns sentidos dessa expressão hermenêutica. No primeiro sentido, não está relacionado à questão da literatura. Os grandes literatos, e aqui eu tenho um curso que eu gostaria de fazer na minha vida, é um curso de filologia. Aqueles que cunham palavras. Os hermeneutas são grandes filólogos. Eles vão lá na origem da palavra, passam tempos pensando sobre a palavra, buscam a etimologia da palavra e ficam. Eu tenho colegas meus que ficam 4 horas falando sobre uma palavra, pela seriedade, pelo rigor que realiza. A literatura é vasta, de grandes filólogos, mas o filólogo ele vai um pouco além disso, ele cunha palavras. Nietzsche era um grande filólogo, há grandes pensadores que cunhavam palavras especiais. Eu fiquei agora 10 dias, há pouco tempo, terminei na semana passada, um artigo sobre outridades ambientais. E aí eu peguei o conceito de outridade de um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que significa alteridade, entre outras, o reconhecimento do outro, e tentei traduzir isso para o campo ambiental. Fiz um exercício meio que filológico, de dizer o que é uma outridade ambiental, terminologia essa que nós não temos no campo da educação ambiental. Mas o que eu estou tentando dizer aqui, que esse esforço, os literatos fazem isso. Por isso que às vezes a gente lê e fica assim encantado com aquelas palavras. As palavras, como diz o Paulo Freire, chegam grávidas de sentido. Já chegam, nossa, mas como é que essa pessoa pensou isso? Os poetas, de certa forma, são grandes hermeneutas que conseguem interpretar aquilo que toca mais no coração dos humanos. A arte faz movimentos hermenêuticos que depois tu diz, pois é, mas a vida está imitando a arte, porque a arte já, de certa forma, antecipa alguns horizontes compreensivos de realidades, Depois que, mas o Matrix passou e aí as pessoas ficaram olhando, pois é, mas tem a ver, e aí fazem múltiplas interpretações compreensivas desse movimento. Enfim, há uma hermenêutica que é literária, e se você vai estudar as grandes obras, elas são carregadas de sentido, e muitas vezes os próprios autores dizem para nós, os literatos, olha, não foi isso que eu quis dizer. E a gente está convencido do que é aquilo que nós... Por isso, a hermenêutica sempre se reponta para a compreensão, para interpretação e compreensão. São compreensões que nós construímos num determinado tempo, num determinado espaço e, inclusive, principalmente, por um determinado contexto. Os contextos determinam isso. Então, se nós formos pegar aqui a literatura mundial, a gente teria que viver muitas encarnações
para compreender os vastos conjuntos literatos de riquezas que você faz. E às vezes a gente faz aqui na América Latina algumas traduções de pensadores que eles não queriam dizer aquilo, né? Eu, esses dias, fiz uma analogia entre o metaverso e a cabana de Martin Heidegger, dizendo que são realidades ontológicas invertidas, opostas. Uma realidade joga para dentro, que é a cabana, que você vai lá e faz a reflexão sobre o sentido do ser, e a realidade do metaverso cria uma realidade ideal paralela com que você se expande, mas não faz um exercício de recolhimento de volta para dentro. Mas isso foi uma pura hermenêutica, uma interpretação, assim como a gente faz de qualquer situação que chega na tua vida, que te conta nessa vida. Então, existe uma hermenêutica aí que surge e que tem um reconhecimento já histórico, que é a hermenêutica literária, e existe uma segunda dimensão da hermenêutica que nós conhecemos mais, que é a hermenêutica bíblica. E aí tive a oportunidade de ter grandes professores hermeneutas bíblicos. São pessoas que conhecem densamente a palavra, estudam profundamente, fazem exercícios que eles chamam de exegese, exercícios exegéticos, onde buscam entender qual o sentido que a palavra assume naquele contexto específico. E aí você tem pessoas que falam aí, fazem uma exposição de 1 hora, 2 horas, ou até mais, só sobre uma palavra, um tema gerador, e conhecem isso profundamente, pegam o evangelho e fazem isso com dados históricos, Usa aclamação, com dados eu só raspei. conceituais que vão, de certa forma, trazendo esse sentido. Então, eu gosto muito de olhar para a Bíblia com esse olhar hermenêutico. Nós temos no movimento espírita um hermeneuta bíblico aí, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele vai lá, ele pega, olha, essa palavra na sua Gênese, no hebraico ela tem esse sentido. Aí outro diz, não, mas olha, quando Jesus falou lá, não era sermão da montanha, porque o contexto não era uma montanha, era um pequeno monte, mas não era uma montanha como se dá. E aí vai fazendo um esforço. Mas o que que houve que nós entendemos por sermão da montanha? Porque na tradução do hebraico para o grego, aí chega no latim, até que chegássemos a nós, ela assumiu a expressão assumiu uma roupagem diferente. Então, aí você vê o quanto é importante conhecer na Gênesis. Assim como a gente trabalha, às vezes, algumas expressões idiomáticas, né, aqui da nossa cultura brasileira, aí, quando eu estive na África, aí você vê no cotidiano lá o sentido que assume aquilo, porque vem de lá. Então, às vezes confirma o que nós pensamos, às vezes amplia o que nós pensamos. Então, a hermenêutica tem essas duas derivações no primeiro momento. Uma hermenêutica literária, uma hermenêutica bíblica, e há um terceiro momento, que é uma hermenêutica que a gente vem trabalhando mais, que é a hermenêutica filosófica, que surge a partir do século XIX para o século XX. Começa ali no final do século XIX para o século XX, e tem grandes expoentes do pensamento, da filosofia que trabalham. Eu só vou mencionar, porque só sobre um desses autores a gente passa semestres estudando. Vou mencionar aqui para quem gostar de estudar hermenêutica filosófica e aplicar as obras, né? É esse aqui o nosso objetivo. 2 pensadores. Um deles é Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer escreveu uma obra chamada Verdade e Método, e nessa obra, Verdade e Método, ele coloca propositadamente a ideia da verdade, porque existem várias compreensões, né? Nos nossos debates, às vezes, ficam acalorados e geramos até antagonismo, porque pensamos que nós possuímos e somos portadores de uma verdade. E, no caso, nem sempre se traduz dessa forma, com aquela certeza da verdade, como nós, às vezes, defendemos. Esse é um movimento primeiro. Há um segundo, o Gadamer trabalha com essa ideia da verdade, só que ele desloca o conceito de linguagem. E aí é muito interessante, porque aí a ideia de
de linguagem, ela está em tudo. Não existe só a linguagem falada, existe a linguagem escrita, existe a linguagem do mundo. O mundo está em diálogo conosco. Depois eu volto nesse argumento para dizer o quanto isso tem sido importante, por exemplo, para nós pesquisarmos sobre questões ambientais. Na lógica ambiental, a natureza dialoga conosco, né? As outridades, os outros seres que não humanos também dialogam. E aí, pelo Espiritismo, é fácil de compreender isso. Mas, para raciocínios muito dogmáticos, fica difícil de compreender, porque o diálogo se dá sempre na ideia da palavra. Então, esses autores dizem que, por exemplo, o texto dialoga conosco. O texto dialoga conosco, e aqui eu estou falando com o pessoal da revista, e o texto ele pode só chegarmos no alcance de compreensão do texto quando a gente compreendermos o contexto em que aquela pessoa escreveu. Então, texto e contexto traduzem uma mensagem. Por isso que eu dizia anteriormente que às vezes, mas gostei muito do que você disse, porque você disse isso e isso. A pessoa diz, olha, não foi isso que eu quis dizer. Mas para você, para ele, assume um sentido naquele momento. Às vezes até o momento que nós realizamos aquela leitura, a condição existencial que nós nos encontramos, espiritual, ela traduziu para nós isso. E a gente chega, às vezes, sobre o mesmo texto, a sentidos diferentes. Por isso que nós defendemos que a história, a codificação espírita não deve ser lida de uma vez como um romance. Não, aquilo ali, os espíritos traduziram a Kardec, que é um grande hermeneuta que traduz a voz da espiritualidade na codificação, traduziram a mensagem muito densa. Mas para nós, às vezes, uma pergunta, ela significa muito. Eu estou com uma amiga minha que faz 2 anos que ela me vê, toda vez que ela me vê estudando a doutrina, né, estudo sistemático da doutrina, ela me pergunta, o que eu faço para vencer essa questão da atribuição que eu dou, é meu ponto fraco, essa atribuição que eu dou para os valores e para as coisas materiais. E aí eu vou dizendo, olha, quem sabe? A gente faz perguntas, mas ela não chegou no alcance compreensivo dela, tu tem que respeitar aquele momento. Aí, ainda ontem, ela mandou uma mensagem, o que você acha disso? Aí eu mandei para ela, pergunta, questão 747 do Livro dos Espíritos, supérfluo e necessário. A mensagem para a gente está clara, para ali dizer, olha, é o valor que nós atribuímos ao supérfluo e ao necessário que nos vincula a isso. E ela mesmo trabalha uma ideia de autoculpa com aquilo. Mas você não pode, além de fazer esse movimento interpretativo, reflexivo, dizer que tu tens que acreditar nisso. Porque esse é um processo de compreensão no alcance que cada um e cada uma chega. A gente gostaria que todos pensassem como nós, mas depois a gente vai ver que nós mesmos cometemos inúmeras falhas de pensamento nesse esforço interpretativo e compreensivo. O que eu queria trazer, que a hermenêutica filosófica proporciona, é um movimento que todo o esforço nosso, ele é um movimento de compreensão. Então, por exemplo, nessa compreensão, a realidade já dialoga conosco. Nesse movimento, nós devemos, ao invés de ser portadores de verdade, nós devemos realizar densos esforços de escuta do que aquilo quer dizer para nós. E nós, espíritos, fazemos isso. E como? O que foi que aconteceu? Tive naquele encontro lá as sensações que sentimos. Mas o que o texto que nós estudamos traduz para nós de sentido? Na minha aula, que eu estou estudando nas quintas-feiras à tarde, né, no 4º ciclo, nós estamos estudando sobre Júpiter. Aquela parte da revista Espírita sobre Júpiter. E é uma maravilha, porque a gente fica vendo quão distante nós estamos. Aí eles falam, a realidade, aqui a matéria é menos densa. Viveu-se 30 anos apenas na última encarnação, porque não era necessário. E a pergunta é, como que são os corpos físicos? Os corpos físicos são similares à expressão da Terra. Porém, o que vocês têm de maior biotipo aqui é o padrão, é daí para mais. Mas aqui é menos pesado. Aqui, e aí o espírito vai traduzindo toda aquela realidade, e tu fica fazendo um esforço hermenêutico, tentando dizer, e eu já vou fazendo, e aí falando que a matéria é mais leve, a natureza, as flores são mais bonitas, está lá na revista Espírita, as flores são mais lindas, e eu fiquei dizendo, o humano não pode querer, com essa nossa ideia de colonização, ir para lá,
porque ele já vai com a ideia do antropoceno de dizer, temos que dominar, né? O homem está no centro, tem que dominar a natureza. Bem, eu estou trazendo isso aqui para dizer de que há uma hermenêutica filosófica do filósofo Gadamer que é altamente fecunda para a gente interpretar, compreender, buscar o sentido, escutar. Por exemplo, eu tenho utilizado muito nas minhas pesquisas. Antes nós fazíamos pesquisa para fazer diagnóstico, quer seja nas humanas, quer seja em outros campos, nas humanidades ou em outros campos. E a boa pesquisa ela era validada pela ciência mais positivista, mais tradicional, que tem grandes contribuições também. A boa pesquisa era validada por dados estatísticos para trazer segurança. No campo em que nós atuamos, né, de pesquisa, que é o campo das humanidades, o campo das ciências da educação ambiental, nós fazemos pesquisa para realizarmos escutas. Então muda tudo, você não vai lá com um questionário entrevistar as pessoas para que elas te deem aquilo que você quer ouvir. Se você faz uma pesquisa para fazer escuta, você tem que estar preparado para ouvir aquilo que você não pensava. Vou dar um exemplo. Um estudante nosso foi realizar um processo com pescadores artesanais. Aí ele chegou lá com uma cadernetinha, aquela postura, né, fazendo doutorado. Os pescadores disseram, a gente não quer conversar contigo, porque eles já fizeram uma hermenêutica dele. O que eles fizeram? A leitura interpretativa deles. Lá vem mais um para escrever sobre nós, e não conosco. E aí ele ficou um período, depois ele descobriu onde eles se encontravam, depois que trabalhavam nas redes, eles iam para um barzinho, para um lugar, ele começou a conviver mais com ele. Depois que ele conviveu uns 2 meses, eles chamaram ele lá no galpão e disseram assim, você quer escutar o que nós temos para te dizer? E aí, então você grave aí. E aí, aquele dia, ele conseguiu assim, muito do que ele esperava, mas substancialmente muito mais do que ele não esperava. E aí que foi a questão. Ele realizou, às vezes a gente realiza pesquisa para confirmar o que nós já sabemos. No horizonte hermenêutico, nós realizamos pesquisas ou leituras para ampliarmos e escutarmos aquilo que nós não sabemos. E isso é muito mais abrangente, isso é muito rico, porque surgem questões que você não esperava. E aí ele disse para mim, professor, aquele dia, aqueles pescadores artesanais, com aquelas conversas que se começou a partir dali, porque gerou um vínculo de confiança, e eu estive disposto à escuta, menos categórica, por isso que eu não realizo mais aquelas pesquisas sim ou não, você concorda ou não concorda? São perguntas abertas ou em profundidades. Segundo a grande pensadora Minayo, aí da Fiocruz do Rio de Janeiro, ela vai dizer que a pergunta aberta ou em profundidade, ela permite mais escuta. E essa escuta que proporciona para nós a emergência de outros pensamentos. Bem, isso aqui é um campo vasto de investigação que a gente já traduz a hermenêutica não como uma teoria, mas como um modo de ser. E nesse sentido, fazendo aproximação aqui, tem um outro filósofo fantástico, aí daria também uma outra fala, que é o Martin Heidegger, que é ele faz a hermenêutica da existência, um pensador alemão que faz basicamente a hermenêutica da existência. Ele é o grande pintor do ser. Quem lê Leon Denis pode ler o Heidegger, porque vai ter ali, o Heidegger vai dizer, olha, houve grandes processos na tradição que criaram uma ideia de ser muito perfeito, muito metafísica, muito idealista. Nós precisamos buscar compreender a existência. Ele diz que a primeira tarefa do exercício filosófico, do exercício reflexivo, do exercício do pensamento, é nós compreendermos a nós mesmos, que, de certa forma, é uma hermenêutica de si. E aí ele analisa isso profundamente e diz que a humanidade chegou no vazio existencial do ser. E é necessário tirar esse ser de uma visão muito metafísica e compreender o ser aí, que daí surge a expressão chamada Dasein. Dasein é o ser aí. Esse exercício de compreender o ser aí, que é profundamente existencial, nós realizamos muito agora na pandemia. Quando a gente traz as grandes perguntas sobre o sentido nosso, por que existimos, quando a gente vê, eu escrevi um artigo chamado Existências Ameaçadas, né? Tentando pensar a questão da educação, bem no contexto ali, no primeiro mês, em abril, de março para abril, foi publicado em 1º de abril de 2020, o Existências Ameaçadas. Eu queria dizer, mas o que está acontecendo
com a existência humana quando ela se está ameaçada no contexto pandêmico. Como é que a gente reage? Como é que a gente pensa, ressignifica? Por isso que são expressões que a hermenêutica nos proporciona, redefinição, redescrição, né? Que é a busca de qual é o sentido realmente que nós estamos tendo. Então, esse esforço hermenêutico, compreensivo, interpretativo, ele é muito interessante para compreendermos a existência. E o Heidegger, ele é dele a expressão. Olha, não existe uma existência ou uma ontologia, né? Um estudo, uma forma de ser pronta. O ser humano nunca é. O ser humano sempre está sendo. Isso é fantástico do ponto de vista espírita, mas do ponto de vista de todas as ciências, porque dá a ideia de que se nós estamos sendo, nós nunca estamos prontos, e nós nunca estamos acabados. Daí essa compreensão da hermenêutica que é de grande abertura. Isso é interessante, o fato de nós estarmos sendo significa que o teu acerto ou o teu erro de hoje não é ponto final. Significa que estar sendo, nós não somos possuidores de nada. Ainda essa semana eu lia no Evangelho Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos assoberbeis pelo saber que vocês possuem, porque ele é estreito, ele é vos dado, como tem lá naquele lá, a verdadeira propriedade, o item do Evangelho, onde diz, tudo vos é dado por empréstimo. E tudo pode ser retirado. Então, tudo que nós temos neste horizonte hermenêutico compreensivo, tudo é nos dado. Então, você trabalha, por exemplo, a gente tem trabalhado com um conceito na hermenêutica de humildade ontológica. Ao invés da arrogância epistemológica, que eu sei, pensando que é nosso, a doutrina espírita nos aproxima da humildade ontológica. Quer dizer assim, tudo é teu, tudo vem do Pai, tudo nos é dado por empréstimo. Aqui é um processo, é um movimento, a nossa existência aqui é breve. Somos viajores do tempo, somos seres espirituais, estamos jornadeando por aqui com aquilo que foi nos dado por empréstimo por algum tempo. Bem, aqui o Heidegger ele é muito rico e eu venho pensando muitas coisas a partir do Martin Heidegger, no sentido de repensar a minha existência e as realidades sociais e também ambientais. Bem, nesse movimento, no artigo que nós escrevemos lá atrás, em 2018, nós procuramos fazer algumas aproximações, pegamos alguns conceitos apenas, mas se eu pudesse traduzir aqui, assim, resumidamente, eu diria assim, que Jesus é, por excelência, o maior hermeneuta. Ninguém conseguia traduzir tão bem o sentido das coisas. O recurso das parábolas é um recurso profundamente hermenêutico, porque a parábola sintonizava com a linguagem do tempo. Mas ele também era o hermeneuta, ao mesmo tempo que ele era um tradutor, era aquele que fazia também o papel do Hermes, no sentido de revelar, né? Por outro lado, ele era um hermeneuta compreensivo da nossa condição existencial. Humberto de Campos fala de vários encontros com Jesus, desde com os primeiros lá, com João e Tiago, até no final da obra, onde ele vai ter o encontro com a mãezinha, né, que desencarna na ilha de Patmos. Ali, Humberto de Campos vai narrar a dimensão que só ele tinha. Ele olhava para a pessoa e acessava direto a sua alma. Então, ele compreendia a alma das pessoas, porque ele acessava a alma. Então, esse é um exercício de revelação, de compreensão e de interpretação. Dia desses, eu fiz uma exposição sobre a obra do Leon Tolstói, Mulher, a presença feminina na vida de Jesus, que eu gosto muito do Tolstói, porque ele trata dados históricos, e eu gosto muito dessa leitura contextualizada. Assim. E fiz também, porque era o mês das mães, e uma casa espírita pediu para mim fazer alguma reflexão. E aí é fantástico tu olhar lá no Tolstói as narrativas de Jesus com a Rebeca, com a Miriam, com as mulheres da época, todas elas em situação de vulnerabilidade. Somente um hermeneuta consegue, agora que estamos engatinhando nesse processo de ampliação compreensiva das discussões de gênero, porque até os marcos legais não tinham a evolução necessária para a nossa época,
Jesus, lá, 2000 anos atrás, acessava direto a alma delas. E vai pedir água para a mulher, rompe as tradições da época. Mas ele era um hermeneuta por excelência, e só aqui já daria já estou pensando numa fala, Jesus o hermeneuta por excelência. Então, por isso que ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Kardec, por sinal, é um renovador, é um intérprete. O hermeneuta é o intérprete daquilo que é desconhecido. O Kardec é um hermeneuta por excelência, porque é o intérprete da voz dos espíritos. E olha que a espiritualidade, né, criou toda uma preparação. O Rousseau vem lá no 18, o Rousseau vai falar do despertar da consciência, que se podia educar a consciência, vai falar de uma mudança, de uma educação mais existencialista. O Pestalozzi vai preparar a educação do coração, do afeto, do amor, uma pedagogia do amor, e o Hipólito Leon Denisard Rivel vem, quando educamos um ser, não educamos apenas sua externalidade, porque na época tinha educação, era muito similar à ideia de adestramento, você educava hábitos, então era uma educação para adestrar. Kardec disse, você quando educa um ser, você educa também a sua alma. E aqui eu fiz algumas interpretações, vou passar rapidamente, da codificação. Por exemplo, se nós pegarmos a ideia da ideia de racional da humanidade, o homem, ou a humanidade, se identifica como racional. Há uma tipificação nas obras históricas, filosóficas do campo das ciências, dizendo que nos identifica é a nossa racionalidade. E a gente considera, do ponto de vista hermenêutico, que é muito estreito medir alguém pela dimensão da racionalidade. A dimensão da racionalidade é apenas uma. Mas os gregos, os pré-socráticos, aqueles que não tiveram acesso à ciência ocidental, eles viviam com as suas magias. A vida não era explicada pela ciência nem pela racionalidade, mas era explicado como nas comunidades mais primitivas ou mais interioranas, pelas formas de ser, pelos modos de ser, pelos ritos, pelas crendices, pelas coisas. Então, às vezes, a racionalidade, diz Adorno e Horkheimer, dois pensadores, ela sufocou as potencialidades mágicas. E aí criamos uma ciência muito dura. O que nós temos na codificação espírita? Já há muito, a Joana nos diz, a própria obra vai dizer, não, nós somos humanos, não apenas porque pensamos, mas porque nós sentimos. E aí surgem algumas expressões que a mim têm me motivado, né? Joana fala do ser biopsicossocial, né? Eu tenho trabalhado na educação ambiental que nós somos seres biopsicossócio-ambiespirituais. Já trabalhamos numa compreensão hermenêutica da obra espírita ou da condição existencial humana enquanto seres espirituais, nós trabalhamos a compreensão de uma humanidade integral. O Kardec vem e nos traz esse legado. Nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Nós rasgamos esse conceito de que identifica o homem é um ser racional, porque já sabemos, está aí na teoria da física quântica, de Zohar Marshall, né, de que temos o coeficiente espiritual e ele é indicador de grande sentido na nossa vida. Mas não é só o espiritual, tem o emocional, tem o coeficiente intelectual, mas somos muito mais. Então, a gente começa a se ver na leitura espírita, fazendo uma interpretação hermenêutica da obra espírita, da codificação, que já superamos o conceito de humanos porque somos racionais, mas humanos porque somos integrais. E aí a gente compreende que somos seres de multideterminações. Segundo, aquela ideia difícil de trabalhar, que sofremos as nossas leituras no campo das ciências, que era a ideia da verdade dogmática, o Espiritismo já vem e traz a fé racional. A fé racional, ela amplia, quando diz, olha, a fé verdadeira é aquela que pode encarar-se frente a frente. Olha que rasgo que tem disso do ponto de vista compreensivo. Não existe nenhuma das doutrinas que a gente estudou e temos estudado que dá tanta liberdade para pensar e que, ao mesmo tempo, tem tanta coragem de enfrentar as suas limitações. E aí, nesse sentido, não combina com a perspectiva espírita esses engessamentos, essa coisa muito dura,
porque ele próprio, na sua época, ele promoveu, eu estou falando do Nazareno, promoveu esses rasgos de compreensão. E a fé racional, ela vai te colocar você nesse movimento de você buscar o sentido de por que você acredita. Isso é muito interessante, porque é altamente libertador. Você sai do casulo do dogma e avança num horizonte de possibilidades que talvez nem nós tenhamos alcance. Que se diz que a gente alcança só 10% numa existência, então imagina o quanto ainda nós podemos mais. Eu estava lendo lá sobre Júpiter, meu Deus, quanto a gente ainda pode ser mais enquanto seres espirituais. O outro ponto que nós destacamos é fugir dessa ideia da revelação. Às vezes ela nos pega, a ideia da revelação, muito pelaquela busca numa verdade, que é que os gregos traziam, a verdade era uma coisa que tinha que ser revelada nua e crua. Às vezes a gente fica brigando tanto que a gente acaba gerando disputas epistêmicas, ou de concepção de conhecimento, que ele está certo, que acabamos gerando novos dogmas. Não é que nós não tenhamos que buscar a ampliação de sentido. Então, a hermenêutica, ela proporciona a ideia de você buscar compreender. Na busca da compreensão, você não está brigando pela verdade, você está buscando sentido. E aí a pessoa vem falar para ti, ou você vai falar, mas qual é o sentido que isso assume para ti? A busca de sentido, ela tira de nós aquele peso pela verdade de ficar medindo força, mas ela coloca nós numa postura de abertura na leitura da obra, na compreensão, ela se traduz num modo de ser e num movimento que é um movimento, sim, pela verdade, sim, pelo conhecimento, mas não aquele movimento de ter que comprovar. Esse é o modo das ciências mais duras, de ter que comprovar. Inclusive, nesse horizonte hermenêutico, às vezes, e eu vejo, por exemplo, estudantes que sofrem, porque eu fiz o estudo, fiz 2 meses de análise no laboratório, minha análise não deu certo. Para um olhar de ciência mais positivista, mais dura, está tudo errado. Para nós, não. Aquilo que não deu certo tem alguma coisa que está nos dizendo. Mas a pessoa não concordou comigo quando eu fui conversar com ela, fazer uma escuta. Então, o que ela quis te dizer quando ela não concordou contigo? Eu ontem ainda estava fazendo uma análise, uma pesquisa em São Paulo, de professores que estão recebendo a temática da educação para o desenvolvimento sustentável. Teve uma que disse, eu não consigo opinar sobre isso. Aquilo, para mim, não é simplesmente uma negativa. Esse eu não consigo opinar sobre isso é toda uma interpretação que eu tenho que fazer de a forma como isso chegou ou não chegou até ali. O que está me dizendo isso? Então, na codificação, na leitura que a gente faz, a gente fugindo dessa ideia da revelação, a gente busca mais a compreensão. O outro ponto é que a gente também acaba com aquelas visões muito engessadas. No ano passado, em plena pandemia, a gente leu No Rumo do Mundo da Regeneração, pela Casa Espírita Casa da Redenção, de Caxias do Sul, onde estaremos convidando a doutora Nádia para fazer uma fala para nós no seminário no próximo mês. E a gente já torce que ela aceite, e está sendo feito gravado aqui, então o compromisso espiritual é maior ainda, Olha a pressão. E nós lemos, então, No Rumo do Mundo da Regeneração, semanalmente, nas segundas-feiras, que é o dia que a gente trabalha leituras espíritas, e eu li com um outro grupo de pessoas lá do Paraná, com uma grande amiga minha, adventista, eu li o Apocalipse. E foi fantástico. Eu vim do seminário e tive a formação pretérita do Apocalipse como fim dos tempos. E aí a minha amiga é uma grande hermeneuta, estuda densamente a Bíblia. Todas as semanas a gente se reunia para ler a Bíblia. E como estamos fazendo agora com o Atos dos Apóstolos, todas as terças a gente se reúne, diálogo interreligioso. E aí eu descobri que o Apocalipse é muita esperança. A tradução do Apocalipse mais profunda de João é esperança, se pudéssemos sumarizar. E aí você rompe com aquela visão dos fins. E aí eu digo que o Espiritismo é maravilhoso nisso. O Espiritismo, a codificação permite que nós façamos uma interpretação compreensiva de abandono da necessidade daquela visão apocalíptica e traz para nós a transição planetária. Olha o rasgo
ontoepistemológico, o rasgo existencial, ontológico que proporciona a doutrina espírita. Você sai para fora de si quando começa a ler sobre a transição. Aí você, por exemplo, Orion, né, vindo através da obra de Sueli, Orion vem e diz, olha, nós estão utilizando espíritos de outras esferas para acelerar, porque aqui ainda é muito pesado. Mas não se descuideis, porque estamos trabalhando no rumo da era do amor. E aí rompe também aquela ideia de que muitos espíritos, se você faz um exercício hermenêutico, de que 2019 acabaria tudo em mar sereno e calmo, e entraríamos, pegavam lá até a questão, anotavam, data limite, 2019, estaremos entrando com ar-condicionado e mar calmo, maré baixa, estaremos entrando na transição. Foi justamente no final de 2019 que veio toda a aprovação para o planeta. E aí vai dizer Filomeno, daqui onde estávamos, da espiritualidade, olhávamos para o planetinha e ele estava envolto numa cortina de fumaças. A cortina de fumaça que envolvia o planetinha era resultado da psicosfera, dos pensamentos que a humanidade emanava, exalava com o nosso hálito, né, traduzindo isso na psicosfera. O que estou tentando dizer com isso? A leitura espírita consegue fazer, não vai ser assim, não vai dar salto quânticos, não vem essa visão milagreira, não vem essa revelação como coisa, mas tudo vem dentro de processos de compreensão existencial, social, cultural, envolvendo amplas esferas. Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Então, a ruptura com essa visão. O que nós temos visto também é uma ciência que se humaniza mais. Por isso que a gente está dizendo assim, fugimos daquela ciência mais epistemológica, mais científica, que só quer comprovar, para uma ciência mais ontológica. Então, a pergunta é, esse dado que você me apresenta, essa leitura que você fez da obra, qual é o sentido que você tem? Então, você busca, sim, fazer o esforço do sentido, da terminologia, da importância disso, você vai lá e faz a exegese, mas qual é o sentido que isso tem? E aí nós precisamos, né? O Kardec mesmo vai dizer que, por ser uma ciência, ela não estaria circunscrita ao século XIX, mas ela iria se revitalizando. E eu não estou falando aqui de modismos, eu estou falando de compreensões que a doutrina vai trazendo nos contextos que nós atravessamos, que a gente vê, isso já estava lá na Gênese. Eu não estou falando de salto. Mas já estava lá na Gênese, a questão da transição, ela não surge agora, ela já estava lá. E aí a gente vai fazendo, a questão do ser já está lá em Leon Denis, né? Já está em Sócrates, está em Platão, mas a gente vai fazendo esse movimento, buscando o sentido que isso vai assumindo. E aí, nesse movimento mais para mim fazer os encaminhamentos aqui, eu trago a referência no artigo do Paulo, né, que ele vai dizer, agora vejo em partes, mas então veremos face a face. E aí eu fico pensando, né, se dizem que cada espírito desenvolve numa encarnação 10% das potencialidades, o que seria o face a face? O que ainda nós temos para descortinar? Uma vez que a própria doutrina já promove um rasgo na condição existencial. O espiritismo sai fora do tempo, muda a questão de noção de tempo e espaço, que são os grandes temas da filosofia moderna, do pensamento científico moderno. Tempo e espaço são as categorias que mediam tudo. O espiritismo muda tudo isso. Não, para aí. Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual, tenho uma família pretérita, tenho uma existência aqui e tenho, né, o futuro todo a ser descortinado. Traz uma esperança substancial para além das condições do nosso estar aqui, traz uma consolação imensurável, porque é uma doutrina de consolo, e a gente viu agora no período da pandemia, na realidade extrema, quanto ela traz essas possibilidades, alarga o sentido da nossa existência, alarga o sentido das nossas relações, tem mudado substancialmente a compreensão de espaço, né? Eu tenho ficado muito feliz, não é que a gente não gostava de se encontrar e se abraçar, espírito é o povo que mais se abraça,
mas a gente tem conseguido manter padrões de sintonia por um programa, por um contato como esse que a gente está tendo aqui. A gente tem ressignificado distâncias e temos ampliado a compreensão da mensagem. Nesse sentido, isso mexe um pouco com as nossas práticas, que são muito importantes na casa espírita. Né? Isso mexe um pouco com a necessidade que a gente tinha, assim, e ainda vamos ter, da fila do passe. A gente brinca que às vezes a gente substitui a hóstia pela fila do passe, né? Mas que é muito bom. Um bom passe, nossa, a gente sabe os recursos e as potencialidades que tem ali. Mas o contexto da pandemia serviu também para a gente alargar um pouquinho, né? Eu tenho, todas as quartas, às 19, às 19h30, tenho feito evangelho online, né, pela nossa casa, que criamos na pandemia e não resolvemos fechar. Nós acreditamos que aquele evangelho ele foi assim um reduto acolhedor, um plenador que nós criamos e que deu uma sustentação para a nossa casa, fechada às paredes, mas que, lendo lá a Sueli Caldas Churu, dizendo assim, as dimensões espirituais dela se estendeu para a nossa casa. Hoje eu consigo ser Instituto Cultural, Cultura Espírita do Brasil, porque eu me sinto que ele tem uma base fincada aqui no Extremo Sul, no momento que eu me conecto com vocês, e no momento que eu penso, no momento... Então, são essas dimensões extrafronteiriças que a hermenêutica proporciona e que já tinha dado lá para nós a doutrina que nós poderíamos mais, que o Camilo Flamarron já tinha visto essa totalidade infinita, né? Então, um olhar hermenêutico da codificação nos proporciona ampliação do sentido, avanço de compreensão e humildade ontológica de quanto ainda temos a aprender. Agora vejo em partes, mas então veremos face a face. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso caminho, abençoe a nossa existência. Que o Deus de luz nos ilumine, ilumine a nossa estrada, ilumine os nossos pensamentos, ilumine os nossos sentimentos. Que a árvore da vida de cada um e de cada uma possa dar bons e abençoados frutos. E que os ventos dos céus soprem sobre cada um, sobre cada uma de nós. E que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigada, obrigada, obrigada outra vez, Vilmar. Obrigada por essa presença tão lúcida, tão profunda, tão larga, para todos nós, sobretudo trazendo essas luzes hermenêuticas por sobre o estudo das nossas obras espíritas, de um modo geral, e particularmente sobre a codificação. Não estou vendo aqui nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho uma observação. O grande, para mim, é imenso pintor Monet, aquele daqueles traços fluidos do Jardim de Giverny, lá perto de Paris, ele escreveu uma carta a um dos seus amigos e ele disse assim, porque ele ficava no jardim, o jardim dele é lindíssimo, quando vocês forem a Paris, vocês não podem deixar de ir lá. E ele disse assim, escrevendo a um amigo, vivo observando a natureza, mas tantas vezes tenho a profunda impressão de que é ela que me observa. Essa dialogicidade com a natureza por parte de um pintor, porque era da natureza do trabalho dele, que pintava as flores, as plantas, esse rasgo da natureza, já vem antecipando todas essas observações e cogitações, reflexões hermenêuticas e, diria, até cosmocenas. Você quer observar sobre isso, não? Eu quero dizer que
eu tenho prestado muita atenção nesses grandes místicos e grandes homens e mulheres da humanidade, o quanto eles possuíam uma compreensão mais alargada e uma sintonia mais alargada. Isso vai desde esses clássicos aos povos da cultura do bem viver, ou aquilo que Darcy Ribeiro vivia aqui. Eles eram inteiros. Não sei em que momento nós fracionamos, nós promovemos algumas cisões no nosso modo de ser. Quando eu digo eles eram inteiros, aí você fica pensando no nome imensurável, né? Porque a tradução, eles tinham talvez o sentido mais aguçado de uma realidade inteira, mais cósmica. Isso é muito interessante. Talvez a gente está precisando muito disso, porque esses dias eu assisti uma palestra sobre La Madre Tierra. Foi emocionante. É um pensador do Peru, esteve num evento, e ele narrando assim, por que é madre? Porque é mãe. A Terra já tem o feminino na mãe. E aí ele vai colocando uma terra que nos cuida, que nos acolhe, que nos... E aí a gente se sente cuidado por ela. Eu tenho a oportunidade, moro aqui a 4 quadras do bar, de ir uma vez por semana, pelo menos eu vou tomar chimarrão com a minha esposa na beira do mar, ainda que aqui é mais frio nesse período, e a gente ficou dentro do carro, sai, puxa uma cadeirinha, quando sai o solzinho a gente vai ali. Cada vez que eu olho para o oceano está dialogando. E aí eu lembro, né, do Chico de Assis, que para mim é um espírito iluminado, né? Porque em plena Idade Média, com tudo aquilo, ele estava lá sintonizado, com toda a busca da matéria da conquista, ele estava sintonizado com a alma, com a outra esfera, né, cósmica, né? Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as coisas de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. E aí ele dialogava. Então, esses diálogos mais amplos dizem para nós, hermeneuticamente, que a gente pode mais ampliar o nosso campo de sentido. Esses diálogos desses grandes pensadores, esses grandes humanistas, eles demonstram modos de ser não sentido. Vou dar um exemplo. Quilombola disse para mim, eu acho vocês muito estranhos na relação como vocês vivem o tempo. Ele vive ali no rincão dos quilombos. Aí eu falei, por quê? Ele disse, não venha dizer que a gente tem preguiça ou o que a gente quer, não quer fazer nada. Mas nós, lá no quilombo, aproveitamos o tempo de uma forma diferente. Eu me recordei da minha infância no campo, meu pai não usava relógio, uma relação com o tempo, assim, olhada pelo sol, quando nós trabalhávamos na roça. Eu sou roceiro até hoje, porque a roça nunca saiu de mim. A gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. Essa condição ontológica existencial promove que as pessoas vejam esse olhar mais amplo. E eu acho que a gente perdeu pelo olhar mais assim pragmático dessa cultura de ande, pare, consuma, né? Correndo, correndo, correndo. Esse movimento todo talvez nos dessensibilizou. O espiritismo nos traz de volta, né? Nos chama de volta para a nossa vocação ontológica. Você não é apenas essa existência. Você é um ser histórico, espiritual. Aqui é apenas uma passagem. O Espiritismo nos coloca nessas compreensões, possibilidades de diálogos. E aí que eu fico pensando também o papel que tem o médium nesse movimento. Porque é uma realidade e outra que dialoga conosco. Mas voltando específico para a arte, eu me encanto com a arte, porque ela sempre nos diz alguma coisa. E para o hermeneuta, o que é importante, quando você vai lá no museu, não é se ele disse isso, é o que a obra está dizendo para você. Por isso nós saímos de uma exposição, ou né, de um filme, ou de uma coisa, com compreensões diferentes, ou com sentidos diferentes, que nos tocam de maneira diferente. Essa abertura de dizer, olha, ou dele está certo, ou dele está errado, ou não, são apenas compreensões diferentes, nos alarga muito quando a gente vai ver uma palestra, uma obra, porque você foi tocado por aquilo, considerando o que aquilo disse no contexto e texto que você se encontra nesse momento. É isso que nos faz lembrar, assim, e nos coloca numa dinâmica
que é muito interessante. Palavras da hermenêutica é escuta, abertura, diálogo. Escuta, abertura, diálogo, interpretação e compreensão. 5 palavras. Escuta, abertura, postura de escuta, abertura, diálogo, interpretação e compreensão. Dizendo que a compreensão ela chega quando a gente, mas agora eu compreendi. Então é um movimento sintético fantástico na vida da gente. E daí que a gente vem trabalhando nessa perspectiva cosmocena, ou ecológica, ou ambiental, de que não se trata de defender mais assim a rigor uma teoria. Se trata de exercitar um modo de ser. E para mim, ser espírita é estar em constante movimento hermenêutico compreensivo da minha condição existencial, que ainda conheço pouco e que precisamos alargar todos nós. Por isso a necessidade da humildade. Você acabou de colocar Sócrates aí, hein? Perfeito. Ainda não temos aqui nenhuma participação, então vou fazer uma observação. Quando você citou os povos ou a consciência primitiva, eu lembrei do Gusdorf, um filósofo francês agora nosso contemporâneo, em que ele fala do pensamento mítico, que é aquele lá praticamente anterior aos pré-socráticos e que vem até uma, digamos assim, uma ruptura, um alargamento com a questão da razão trazida, sobretudo, por Sócrates. Você quer comentar esse pensamento mítico? Ou consciência mítica? A expressão do Gusdorf é consciência mística. Então, desde que habitamos o mundo, aonde quer que estejamos, nós não vivemos apenas de razão. Há muitas pessoas que não desenvolvem processos assim, mas que na sua magia, no seu modo de ser, já realizam pensamento mítico. Vou te dar um exemplo. Num trabalho que a gente fez com pescadores artesanais, o pescador diz que tal tipo de peixe tinha os olhos parecidos com os olhos de Jesus, e eles tinham uma relação toda mística com aquela situação. E aí eu fiquei olhando, olha que interessante. Ali ele exercita também uma dimensão de crendice dele. Há milhares de humanos em condições, né, muito diferenciadas que têm essas relações e elas são o que nós chamamos de saberes pano de fundo, que são aqueles saberes que eles sustentam. No contexto do pensamento ocidental tradicional, os povos que habitavam, né, no caso da Grécia e do Oriente ali, e do Ocidente, eles tinham essa conexão mágica. Havia Deus para a água, para as enchentes, o vento, quando aumentava, tinha um Deus que estava furioso, o mar bravo. Então, a gente vai lendo a Odisseia de Ulisses, de Homero, e Ulisses vai narrando, era bonito de ver do quanto esse pensamento mágico habitava as pessoas e ele dava, de certa forma, alternativa para eles sobreviver. Então, por isso que eu não estou dizendo que não houve um salto positivo com o avanço para a razão, mas, às vezes, a razão, a racionalidade sufocou alguns desses outros movimentos. E esses movimentos mais autóctones, eles têm sentido. Vou dar um exemplo. Né? Um estudante indígena que fez doutorado comigo, ele trabalha com os saberes da medicina deles. E tem um sentido muito forte esses saberes para eles. Depois veio a ciência e teve todo o alargamento que a gente sabe hoje. Mas, para eles, no cotidiano, eles se defendem com o cuiã deles, lá, que é o guia espiritual, e com esses saberes. E aquilo assume um sentido. O fato de você estar num outro lugar de ciência ou de sociedade não significa que você pode até não acreditar. É isso que a hermenêutica diz. Você pode não concordar, mas você não pode não reconhecer.
que para aquelas pessoas aquele modo de ser assume indicativos. Então, o pensamento dos mitos, eles assumiam um sentido lindo na vida das pessoas e vivenciavam isso, né? Eu, por exemplo, eu sou caboclo natural de Santa Catarina. Lá na nossa região, os caboclos lá, de Anita Garibaldi, perto de Lages, nossa, era um povo contador de histórias. Eles acreditavam em São João Maria, que era um personagem que tinha passado por lá e benzia as águas. Eu me criei com essa visão. A minha avó era benzedeira. As pessoas chegavam na casa da avó, a avó tinha uma arruda, me recordo de senhores chegar lá e dizer, a senhora pode benzer o meu gado? Dali a pouco, uns meses, voltava alguém lá com um pedaço de carne para a avó, que tinha, a avó benzia, e o gado para ela, do senhor lá se curou, ele vinha trazer um agradecimento com um pedacinho de carne quando carneava. O que eu estou tentando dizer? Aquele modo de ser, na sua dimensão mais autóctone, orientava a vida das pessoas. E, de certa forma, criava uma orientação de conduta. E isso assume sentido para aquelas pessoas. Você pode concordar ou não, mas então eu tenho muito respeito. Quanto mais eu emerjo nesse pensamento ambiental, um respeito muito grande por esse olhar ali. Vou dar um exemplo. Cheguei um dia numa região de um trabalho com pescadores artesanais, tinha um senhor e um gurizinho em cima de um barco. Era no sábado à tarde, na ilha Torotama, a ilha aqui perto, e o senhor estava ensinando aquele gurizinho remar. Aí eu cheguei e perguntei assim, cheguei para puxar a conversa, eu queria escutar. Falei, filho de peixe, peixinho será? Que é um discurso que tem aqui, um ditado, um dito popular. Ele disse, não, não será. Ele disse, eu falei, por que não será? Não, porque não tem mais, não vai haver mais pescado no futuro. E por que não vai haver mais pescado? Ele disse, tu quer escutar? E aí ele me contou, o Nedir, o nome dele. Ele me deu uma aula, depois eu pedi para ele gravar, se eu poderia gravar, sobre o impacto da pesca industrial sobre a pesca artesanal na Laguna dos Patos. Então, nessa compreensão hermenêutica, a gente vai para essa escuta, e aí depois eu mostrei para estudantes de doutorado que não tinham essa compreensão tão vivencial, tão eivada de sentido, do que aquele senhor tinha lá, porque ele compreendia tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos lá. E ele disse, que coisa interessante, eu vim aqui para ter uma aula na beira da lagoa num sábado à tarde de sol. Então, essas compreensões que nós... E aí a ideia é que não se trabalha muito na ideia de conhecimento, é de saberes. Os povos tradicionais, os povos, né, que eles têm saberes, e esses saberes orientam a vida. Então, os mitos eram saberes que orientavam a vida, né? Claro que eles tinham um problema, por exemplo, a vida, se dava uma enchente, era um Deus que estava furioso. Aí, ou era uma bênção de Deus que quando via enchente e resolvia. Aí quando eles vão da Grécia para o Egito, os egípcios não trabalhavam com a ideia de que era a força de um Deus, mas que tinha um fenômeno do rio Nilo que já tinha estudado e que aquela enchente do Nilo proporcionava uma colheita farta, um bom plantio. Isso gerou uma crise existencial, como se a minha vida até então foi orientada porque era uma divindade. A mesma coisa, houve um grande avanço na política. Até então, as relações da política tinham um ordenamento divino, de Deus, de um Deus. Aí, quando se quebra a ideia do mito, há que se pensar em como fazer uma política de humanos. Aí surge a política de Aristóteles, tentando descrever, então, a ciência, a episteme, a metafísica, a tecne, o ordenamento que os gregos fazem, ele é muito interessante no sentido de dizer assim, tiraram de nós a nossa segurança, tiraram as garantias mágicas, tiraram de nós, entre aspas, como diz os espanhóis, entre comillas, tiraram de nós a nossa condição de explicar o sentido da vida. Então, nós vamos ter que repensar. E aí, todas as obras que a gente tem sobre a política, sobre metafísica, sobre a ciência, sobre o pensar, toda essa sistematização gigantesca que acontece dos pré-socráticos, que ainda os pré-socráticos ainda tinham um pé num e um pé no outro, porque eles tinham um pé, por um lado, na magia, né, como o próprio Pitágoras, acreditava que o número era uma coisa que
causava equilíbrio em toda a natureza. Era mágico, e ao mesmo tempo ele já tinha uma dimensão de racionalidade no número para o ordenamento da natureza. Então, essas convivências, por isso que a gente nunca é ou isso ou aquilo. Nós somos isso e aquilo. Né? Por isso que eu gosto da ideia do espiritismo que não trabalha com a ideia de conversão, né? Mas a ideia de transformação, porque essa coisa do salto quântico no pensamento, na realidade, na dimensão existencial, não existe. Existem processos de aprendizagem, de abertura, e isso nos coloca num outro horizonte. Mas, resumidamente, seria reconhecer que foi importante os pré-socráticos, as suas magias lá deles anteriormente. O mito, para mim, ainda hoje, ele sempre nos diz alguma coisa. Né? Vou lhe dar um exemplo. Uma ocasião, eles usam uma outra linguagem, estávamos num espaço acadêmico e uma senhora lá da alta gestão, né? Eu não estou mais como pró-reitor, falando, isso foi lá no pretérito, mas nessa ocasião estava mediando um encontro com indígenas, naquela ocasião, com indígenas. E aí os líderes indígenas estavam ali reclamando, né? Por que os filhos deles não tinham o espaço na casa? Para eles que têm uma aldeia, o espaço é pouco. E aí uma pessoa lá foi defender a gestão e começou a dizer, e falou, meio tipo querendo ensinar. O cacique escutou e olhou assim, e ela furiosa no discurso, tipo, estava querendo chamar entre aspas que eles estavam sendo mal agradecidos, né? Porque tinha um espaço, mas claro, tem que se fazer a melhor da situação deles, né? A comida não era forte, eles comem comida, e a casa ou a habitação não era boa. Aí vem o cacique olhou bem assim para elas. Lá na nossa aldeia, quando uma cobra fica bastante brava, a gente deixa que ela se apinche para cá, se apinche para lá. Depois que ela fica brava, a gente pega ela pelo pescoço. Olha a forma que ele deu a resposta. Ou seja, aí isso vai fazer a hermenêutica. Eles não estavam sendo mal agradecidos? Não, mas agora te coloca na aldeia. Um espaço enorme. Aí ali no contexto eram dois numa beliche num quarto. Então, não é que eles estavam dizendo nossos filhos estão sufocados, nossos filhos não estão comendo comida. E eles tinham que fazer isso, porque isso faz parte da defesa das raízes deles. Agora, a gente olha sempre com o nosso olhar, né? O nosso olhar é colonizador. Apenas um exemplo para dizer assim, se a gente se coloca numa postura de mais escuta, você compreende mais. Na postura da determinação, a gente impõe a nossa verdade. Muito bem. Gostei do indígena. Você sabe que eu tenho uma relação profunda com os indígenas. Já fiz um congresso sobre a contribuição dos indígenas para a cultura do Brasil. Em várias instâncias, uma semana lá na universidade. E eles são absolutamente apaixonantes com essa sabedoria de profundidade. E eu sempre gosto de lembrar que os indígenas são os primeiros escravizados no Brasil. Está lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu nunca ouvi de nenhum deles um som, uma letra, um fonema de reclamação ou de vitimização. Eles têm uma postura de equilíbrio, de aceitação, é uma espécie de compreensão, hermeneuticamente falando, é uma compreensão do que acontece, do que lhes acontece, sem que eles se sintam objeto de uma ação externa. Eles consideram tudo numa elaboração íntima em sua profundidade psíquica. Bom, todo mundo sabe que eu tenho estas paixões. Eles dizem que nós, bem resumidamente aqui, porque eu sei que a gente tem que encerrar, que nós trabalhamos com a ideia de cosmovisão e eles de cosmovivência. É diferente. Isso mesmo. Cosmovisão é olhar analítico. Cosmovivência vem de convivência. Perfeito, perfeito. Para encerrar, então, só para fechar
a sua posição com relação à consciência mítica. Você, então, do que você disse, do que você comentou, eu depreendi que você considera que a consciência mítica não é um ponto inicial, digamos, na linha de tempo, transitando da consciência mítica para a racionalidade, e depois, a partir de Sócrates, principalmente, vindo até nós, com toda a epistemologia da nossa ciência e tudo, mas você considera que a consciência mítica permanece e é uma instância do ser, é isso? Isso, isso. Assim como se a gente for pegar lá a obra de Roger Bottin, ele vai demonstrar os egípcios que viviam há 2000 anos, 150 anos, e tinham todo um horizonte mágico. A questão, e aí a gente analisa sempre pela teoria numa perspectiva de evolucionista. Eu trabalho como ela ocupa um sentido naquele determinado tempo. Para além de dizer se é mais evoluído ou menos evoluído, eu fico olhando assim quando eu escuto isso. Pô, mas que saber que tem aqui? Então, ainda que em condições, poderia dizer, mas eles estavam numa condição... Não sei. A pergunta é quem é o evoluído? Né? Aquele que... E aí, vamos pegar o Bom Selvagem de Rousseau. Aquele que te entregava o ouro a troco de nada, né? Ou aquele que chegou para colonizar com o discurso civilizatório. E eu passei 2 anos e meio estudando a ideia de natureza em Rousseau no meu mestrado. E é muito interessante, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar àquela condição, daquela ingenuidade, mas eu estou dizendo que ali tinham patamares diferentes. E nessa consciência mítica, na minha compreensão, né, ainda que a gente reconheça, tem saberes, e esses saberes validam uma forma de estar no mundo. É mais ou menos nesse sentido. Obviamente que a forma como o Ocidente pegou a ideia da racionalidade foi aprofundando a chegar a um Kant, por exemplo, da vida, é uma outra forma de pensar dentro de um outro contexto, de um outro horizonte, de um outro saber, né? Eu admiro as duas e me encanto com a existência por causa disso, porque nos dá essa possibilidade de compreensões múltiplas. É porque somos dialéticos, né? Somos Perfeito. dialéticos. Só para encerrar, então você considera que o fato de a psicanálise ter tomado por empréstimo figuras, posturas, mentalidades das figuras lá do Olimpo, por exemplo, são uma, digamos assim, uma reminiscência ou alguma coisa que remanesce da consciência mítica na ciência de hoje? Sim, né? 2 obras são fantásticas para essa compreensão. Uma delas é O Mal-Estar da Civilização, do Freud, e a outra é O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche. Eles demonstram, em uma breve síntese aqui, uma ampla síntese, que é o seguinte: o Apolíneo e o Dionisíaco continuam convivendo. A cisão deles nós fizemos em determinados momentos, mas Apolo e Dionísio não é nessa visão de um elimina o outro, como você disse. Para quem é dialético, eles convivem, é a forma como a gente harmonizou isso, né? Todos nós somos, diz o Leonardo Boff, Homo sapiens e somos Homo demens. Se você for pegar o Filomeno de Miranda na introdução do Nas Fronteiras da Loucura, ele diz uma frase muito forte: a linha que separa a sanidade da loucura é muito diáfana. Então, dizendo que a gente não é aquela... Por isso que essa história da beatificação, santificação. Nós que estamos no mundo, o homem no mundo, lembrando do Evangelho, nós somos isso e somos aquilo em contínua aprendizagem, né? E isso não nos dá menor responsabilidade pela nossa existência, não. Ao contrário, isso nos dá a compreensão de como ela é bela. Que assim a gente carrega, a gente existe, a gente realiza o efetivo processo existencial com menos fardo, né? O fardo é do medievo, né? Tinha que conseguir as coisas com sacrifício,
com o sofrimento, com a mortificação. Nesse processo, a gente existencia de modo mais leve, mas também com muito sentido. Talvez seja esse uma das coisas que vem me mobilizando muito, assim, modos de ser e de pensar, quer sejam os processos educativos, quer seja a existência, que vai nos potencializando muito, porque você olha para o alcance e diz, opa, aqui tem um sentido, e aí você fica menos sisudo, você fica menos portador de verdade, você vai lá para saborear a experiência, você vivencia, por isso que eu gosto das cosmovivências. Tu vai lá e interage, né? E você não precisa necessariamente ter a palavra, né? Porque às vezes convive, vou ter direito à palavra, com direito à fala, não. Às vezes tu vai para escutar e você está dialogando. A escuta, diz o Paulo Freire, é um grande processo de aprendizado. E aí ele diz, a escuta é também diálogo. E nós não aprendemos porque falamos, mas aprendemos porque escutamos. Então, esses movimentos outros, do ponto de vista da hermenêutica, fazem com que a gente reconheça mais as alteridades, né? Eu tenho analisado agora a pesquisa da Oxfam, que saiu há 2 semanas atrás, demonstrou que na pandemia, durante cada 30 horas, uma pessoa ficou bilionária no mundo. E já chegaremos a 2022 com 220 milhões de pessoas no mundo em situação de pobreza. O que isso nos diz? Esses movimentos nos dizem para pensar a questão da justiça social, da justiça ambiental, para pensar o que o Papa Francisco está falando lá em Tutti Fratelli, de fraternidade universal, e que o Espiritismo também fala, para pensar a perspectiva de solidariedade. Essas outridades, ou essas alteridades, estão dizendo para nós, né? Ontem eu vi mais de 200 mil pessoas, 184 mil pessoas, os dados mostrou ontem, estão em situação de rua. E esses dados são do CAD, dos municípios. Então, os municípios agora estão correndo atrás, porque escancarou algo muito forte, que com a pandemia só cresceu. Então, esses dados, essas autoridades nos dizem alguma coisa. Então, para pensarmos as nossas áreas de atuação e os nossos compromissos nesse ambiente inteiro, que desde já não se trata de escolher, nós já estamos desde já com os outros. O outro é definidor da minha condição existencial. Isso é alteridade. Bom, você agora citou o Sartre, né? Agora você já foi para o Sartre. Pois é. Mas, olha, há também informações, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com essa observação das consequências da pandemia, mas não exclusivamente da pandemia, porque havia já muitas pessoas em situação de rua no Brasil antes da pandemia, mas é claro que essa situação se agudizou muito. Então, hoje, nós temos mãe, filhos e avó na rua, em situação de rua, são 3 gerações. Então, hermeneuticamente, raciocinando hermeneuticamente é ótimo, né? Mas, enfim, o que isto nos diz a respeito dos momentos de nós termos estado sendo nestes momentos anteriores, inclusive, para chegarmos a esta escalada, né? É só uma reflexão. E eu frequentissimamente eu digo isso, o homem chegou a um ponto, antropocenicamente, chegou a um ponto em que ele é capaz de dar dezenas de e-mails, de WhatsApps, todos esses registros para cada habitante do planeta. E não é capaz de dar um único prato de comida para cada habitante do planeta. Eu uso muito isso, porque isso me deixa não só muito espantada, mas me deixa muito sensibilizada e tocada. Foi uma reflexão sua, eu estou apenas acompanhando. Bom, as coisas boas
também param um pouquinho, elas não acabam, mas elas param um pouquinho porque o Vilmar vai continuar conosco. A Rosa está dizendo, gostei muito da palestra, aprendi muito, senti a necessidade de estudar mais. Obrigada, preciso sair agora. Não saia. Um beijo, Rosa. Depois eu vou te falar. Também quero falar com você depois aqui do nosso encerramento, que nós vamos fazer agora. Acabamos de ter mais uma excelente aula do nosso querido Vilmar Alves Pereira, professor doutor especialista, estudioso profundo de tudo na vida, estudioso da vida, da alma humana. E isso nos encanta. Mais uma vez, Vilmar, muito obrigada. O ICEB agradece muito mais esta sua participação tão especial e tão profunda aqui conosco. Vamos, por causa disso, agradecer, porque tudo temos a agradecer ao Mestre Jesus, ao teu coração grandioso, Mestre querido de todos nós, que escolhemos seguir. Agradecemos profundamente toda a bênção que fizeste repousar por sobre a fraternidade que marcou o nosso encontro de estudos desta manhã. Guarda-nos, Mestre, com toda a tua paz, a tua luz, raios de tua inteligência por sobre a nossa, para que possamos cada vez mais ampliar os nossos horizontes de discernimento e aprendizagem. Mas também, e talvez sobretudo, Jesus, que as vibrações de teu coração crístico possam alcançar o nosso e de todos os nossos irmãos em humanidade, em ambos os planos de existência, para que nos fortaleçamos e possamos sempre seguir, como sempre fizeste, diante de obstáculos, provas e expiações, para que possamos evoluir para a luz, para a paz, para o teu regaço, Mestre querido. Fica conosco. Abençoa o ICEB, abençoa os nossos esforços no ICEB e em toda parte. E guarda-nos com tua mente, na mente e no coração, com tua paz e tua luz. Graças te damos, sob o olhar de nosso Pai.